Olá, mulher empoderada, cheia da graça de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, seja na santa paz do Senhor. Estou eu mais uma vez nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Rose Gomes, estou trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Também quero te convidar para você ir no outro canal, tá? O canal Rose Gomes e Suas Aventuras. Lá eu trago algumas coisas concernentes aos nossos cuidados, né? Cuidados com o nosso corpo, cuidado com a nossa autoestima. E agora eu estou começando a entrar ali no novo projeto. Eu vou estar falando ali com mulheres que querem crescer, né? Na vida financeira, quer ter uma vida transformada. Como fazer para realizar sonhos e projetos que nós temos, que muitas vezes fica aí abafado, né? A gente deixa ali no canto, às vezes por tantas situações que já passou, tentou e não conseguiu, e às vezes nós nos desanimamos e deixamos de lado esse sonho. Então eu estou colocando isso em prática na minha vida. Deus tem me dado uma nova direção e eu também quero estar compartilhando com vocês, tá bom? Então se for do seu interesse, vai lá no outro canal Rose Gomes e Suas Aventuras. Também quero te convidar para ir nesse Instagram aqui, esse que eu vou deixar aqui. Lá também eu estou sempre falando uma mensagem aí, trazendo novos conhecimentos, ao qual Deus tem colocado no meu coração, e eu estou dividindo com você, porque o intuito é que eu cresça, que eu viva as promessas do Senhor e que você que está aí do outro lado viva também essas promessas, que possamos juntos crescer, porque essa é a real vontade do nosso Pai. Amém? E hoje eu quero falar com você sobre esse título que eu coloquei aí. Vamos deixar de ser vítimas e vamos viver as promessas do Pai. Por que nós não temos vivido os milagres do Senhor? Será que estamos nessa posição de vítima? Eu estava meditando na minha vida, né? Eu tenho passado muitas coisas, muita dificuldade. E muitas vezes eu começo a me lamentar com Deus. Ah, Senhor, tudo que eu faço não dá certo. Ah, Senhor, eu tenho procurado fazer isso e aquilo e não vejo progresso. Eu não vejo uma transformação. Por que isso? Porque nós não entendemos o trabalhar do nosso Deus. Muitas vezes pensamos o quê? Que se Deus é comigo, tudo vai dar certo. Nós pensamos o quê? Se Deus está nesse propósito junto comigo, as coisas vão acontecer. E muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. O Espírito Santo trouxe para mim o meu coração em relação a José. José teve um sonho e nesse sonho Deus mostrava para ele, um dos sonhos, né? Os feixes dos seus irmãos se curvando perante o feixe de José. E ali José foi correndo contar aos seus irmãos. Ali Deus mostrava uma honra que chegaria na vida de José. E quando ele conta esse sonho para os seus irmãos ficaram indignados, até mesmo seu pai. Em certo momento, seu próprio pai disse: quer dizer que eu e seus irmãos nos prostraremos aos seus pés? Com uma indignação, eles não gostaram daquilo. Mas isso era o que Deus tinha colocado na vida de José. Deus tinha escolhido José para uma grande obra. Então muitas vezes não conseguimos entender esse trabalhar de Deus. Talvez você tenha uma promessa do Senhor. Talvez Deus tenha te falado que vai mudar a sua história, que vai te colocar numa posição que você olha hoje e não tem nenhum sentido, não tem nenhuma ligação com aquilo que Deus te prometeu. Isso acontece, essa é a maneira de Deus trabalhar. Então muitas vezes nós não entendemos, nós começamos a murmurar, a reclamar. Então José tem um sonho onde os seus irmãos se prostrariam diante dele, mas após esse sonho você já sabe o que aconteceu. Aconteceu tudo contrário àquilo que José esperava. Deus está mostrando para José que Deus iria honrá-lo. Eu vou te honrar, eu vou mostrar que sou Deus na sua vida. E o que acontece depois são coisas assim que você vai olhar e vai se desanimar. E você vai chegar no momento que, se você não tiver sabedoria, começa a ficar num lugar de vítima, começa a reclamar, começa a chorar, começa a murmurar. E não foi isso que José fez. Observa só que após esse sonho, eu vou resumir aí, mas você já conhece essa mensagem, né? Se você não conhece, eu vou deixar para vocês aqui. Está em Gênesis, onde eu vou ler hoje é Gênesis 41. Então toda essa parte aí vai falar sobre a vida de José, para você entender o que Deus fez, tá? Se você não conhece a história, se você já conhece, leia novamente. Porque cada vez que você lê, cada vez que você medita, Deus fala com você de uma maneira diferente, amém? Então vamos lá. Então você sabe que após esse sonho, os seus irmãos se revoltam contra José. E ali eles planejam um plano diabólico, né? Um plano que seria para a destruição de José. Mal sabiam eles que aquela situação fazia parte dos planos de Deus para a vida de José. Talvez naquele momento José também não estava entendendo o que estava acontecendo. Ele tem um sonho que ele vai ser honrado perante seus irmãos e perante seu pai, mas acontece tudo ao contrário. Seus próprios irmãos o jogam numa cisterna, enganam seu pai dizendo que ele foi morto, né, por uma besta fera, pega aquela túnica que ele havia ganhado do seu pai, mancha no sangue de um animal e mostra para o seu pai que José havia morrido. O pai de José fica muito triste. José é retirado do aconchego do seu lar, de perto do seu pai, que o amava, que o protegia, que o guardava.
Então José se vê agora lançado numa cisterna pelos seus próprios irmãos, e após isso é vendido como escravo. Após isso, ele chega naquele local ali, e ele foi trabalhar na casa de Potifar. Ali tem uma situação que a mulher do seu senhor deseja José como homem, e José não peca contra Deus, mas resiste àquele mal e sai correndo. E vocês sabem o que aconteceu. Aquela mulher começa a gritar e a levantar uma calúnia contra José. Diz ela ao seu esposo que José a atacou, que José quis forçá-la. E José vai parar então numa prisão. Após chegar naquela prisão, José fica ali entre aqueles presos. E ele chega ali de uma forma muito triste, pois ele não merecia estar ali preso. Mas isso fazia parte do projeto e dos planos do Senhor para a vida de José. José fica aproximadamente nessa situação até Deus manifestar a glória e cumprir a promessa, cumprir o sonho que Deus havia mostrado para ele, 13 anos. Olha só quanto tempo. Então toda essa situação ali José está passando. O que será que passava pela cabeça de José? O que nos mostra a palavra é que José não se desviou do caminho, é que José não voltou para trás. Se José tivesse feito isso, murmurado, reclamado, estaria na Bíblia, porque o nosso Deus é muito verdadeiro. Tudo que acontece está aqui. Deus não fica escondendo nada de ninguém, não. Nós vemos isso na vida de Davi. Davi é segundo o coração de Deus, e muitas vezes Davi pecou, e todos os pecados que Davi fez, Deus deixou aqui na Bíblia para nós podermos entender que nós somos falhos perante o nosso Deus, que nós não somos ninguém. Mas na vida de José foi diferente. José permaneceu firme. José permaneceu no propósito. José sabia quem era o Deus que ele servia. E por isso ele recebeu a bênção do Senhor. Observe então onde eu quero chegar. Há uma situação ali dentro da prisão, onde tem 2 presos, os mordomos ali de Faraó. E eles têm um determinado sonho, um certo dia, e conta para José. E José, através do nosso Deus revela para José o que significava aquele sonho, e assim José conta para eles. E um dos copeiros, um deles seria morto através do sonho que eles tiveram, e o outro voltaria novamente para o lugar onde ele estava, que ele era copeiro de Faraó. E aí José fala para ele: quando você estiver lá, lembre-se de mim. Aconteceu que o sonho se cumpre na vida do copeiro, e ele volta novamente a trabalhar com Faraó. Só que naquele momento o copeiro se esqueceu de José. Tudo plano de Deus, é tudo no tempo certo. Muitas vezes é assim que nós nos sentimos. Nós temos pessoas que poderiam nos ajudar, pessoas que poderiam nos estender a mão, mas quando nós vamos falar com eles, pedir uma ajuda, eles nos dizem não. Ou eles se esquecem de nós. E nós pensamos o quê? Que Deus não é conosco, que Deus não está nos ouvindo. Que toda a situação que eu estou passando, eu estou sozinha. Então, eu estive já nesse momento de pensar: Deus, por que tudo está dando errado? Porque o Senhor me prometeu que eu vou chegar em determinada situação, em determinada posição, mas o que eu vejo aqui é tudo contrário àquilo que o Senhor me prometeu. É a maneira de Deus trabalhar. Nessa situação há um propósito de Deus na sua vida. Nessa situação você está crescendo. Nessa situação você está sendo moldado para chegar na bênção do Senhor. Para chegar a receber aquilo que Deus te prometeu, e quando receber você não jogar fora. Foi o que aconteceu com José. Nesse período que parece que José está sozinho, nesse período que parece que Deus não está vendo José, nesse período que parece que aquele sonho que Deus colocou na vida de José, que Deus mostrou para ele que faria, não tem nada a ver, não condiz com a caminhada de José para chegar na promessa do Pai. É dessa forma, às vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Deus me prometeu, Deus falou que vai mudar, Deus falou que vai fazer, e olha essa situação que eu estou vivendo, olha esse caminho que eu estou seguindo. Eu tenho procurado andar na presença do Senhor, eu tenho procurado fazer a vontade do Pai, mas quanto mais eu faço, mais dá errado. Quanto mais eu tento, mais eu não consigo. Será que Deus não é comigo? Será que as promessas que Deus me fez, não foi Deus que fez? Será que eu estou indo para um caminho errado? Por que não acontece? Por que não realiza? Por que eu não vivo os sonhos que estão no meu coração? Por que essa caminhada é tudo ao contrário daquilo que o Senhor colocou no meu coração? Então, se você não está entendendo o que está acontecendo contigo, fecha a sua boca. Eu tenho procurado fazer isso. Esses dias mesmo, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu vou fechar minha boca e vou esperar em Ti. E vou fazer aquilo que está ao meu alcance, aquilo que eu preciso fazer, mas confiando que o Senhor está trabalhando. Que essa situação faz parte do propósito de Deus para minha vida. Que esse deserto, que essa situação de dificuldade, que essas vergonhas, que essas humilhações, tudo isso faz parte do projeto de Deus para minha vida. Para que eu cresça, para que eu mude perante o Senhor, para que o Senhor venha restabelecer em mim e me fazer chegar naquilo que agrada a Deus.
para que diante dessa situação, aquilo que não agrada a Deus, eu venha ser modificada, venha ser transformada, para que eu possa estar apta a receber a bênção do Pai. E foi o que aconteceu com José. Quando esse copeiro chega na presença de Faraó, esquece dele por um período, mas no momento certo ele se lembrou de José. Então Faraó tem um sonho, Deus dá um sonho a Faraó, resumidamente, mostrando para ele que haveria ali um tempo, 7 anos de prosperidade e 7 anos de escassez. Então, ele tem um sonho ali com 7 vacas magras, 7 vacas gordas. O outro sonho, 7 espigas robustas e 7 espigas mirradas. E ele não consegue entender o que aquele sonho queria dizer. Então, ele pergunta ali aqueles feiticeiros, aquelas pessoas que estavam ali com o Faraó, e nenhum deles puderam dizer o que estava acontecendo, o que significava aquele sonho. Foi quando o copeiro se lembrou de José. Olha só a estratégia de Deus. Olha só o momento e a hora certa, o momento oportuno. Naquele momento, o copeiro se lembra que também teve um sonho ali na prisão, e um homem chamado José, e ele me disse que aquele sonho seria uma situação que eu estaria novamente no meu lugar, né, como copeiro. E assim aconteceu, como ele havia me falado. Então, Faraó quis saber quem é esse José, manda chamá-lo. Agora entra outra parte que é muito interessante. Quando manda chamar José, para que José comparecesse perante a Faraó, seria uma oportunidade dele sair daquela situação. Ele estava preso ali indignamente, ele estava preso ali de uma forma incorreta, ele não merecia estar preso, ele era justo perante Deus. Então ele poderia naquele momento falar, não, essa é a minha oportunidade, eu vou falar com o Faraó, eu vou chorar nos pés de Faraó, eu vou falar o que aconteceu comigo, eu vou mostrar para ele toda a minha fraqueza, né? Eu vou mostrar para ele a minha situação, eu vou mostrar para ele a situação que eu me encontro, como eu tenho sido injustiçado, quem sabe ele vai me tirar daquele lugar. Mas ele não fez dessa forma. Talvez eu faria dessa forma, talvez você faria dessa forma. Ele estava numa situação, talvez eu poderia estar sentindo coitadinho, rejeitado, não é verdade? Então era uma situação dele, era uma oportunidade dele sair daquilo. Então olha só o que ele faz, ao invés de chegar em Faraó se lamentando e chorando, contando toda a sua dor, contando todas as suas lamúrias, para ver se Faraó tivesse dó, para ver se Faraó tivesse dó dele e tirasse ele daquela situação, ele não fez dessa forma. Ele sabia quem ele servia, ele sabia o Deus que ele tinha. Então sabe o que José faz? José se arruma, vamos lá, Gênesis 41, versículo 14, que diz assim, ó, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar a Faraó. Quem foi chamar José chegou ali apressando. José, vamos lá que o Faraó está te chamando, ele quer que você se apresente diante dele. E o que José faz? José foi lá e se barbeou, olha só, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar a Faraó. Ou seja, ele não poderia fazer nessa situação aqui, bom, do jeito que eu estou aqui, como que uma pessoa está dentro da prisão trabalhando? Com barba por fazer, todo maltrapilho, com aquela cara de coitado, de sofredor, de injustiçado. É minha oportunidade de chegar perante Faraó. Então ele ia chegar ali perante Faraó como um coitadinho. Oi, Faraó, tudo bem? Então, eu sou José. Eu tô lá de uma forma injusta, tá? Eu não merecia estar preso. Você pode me tirar dessa situação? Eu sei que você tem poder para fazer isso. Deixa eu contar a minha história para você, o que aconteceu. Meus irmãos fizeram isso, aconteceu isso, nananana, blá, 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 blá. Chorar, se lamentar perante Faraó e perder a oportunidade que Deus estava dando para ele. Entende isso? Então não foi isso que José fez. José mudou a aparência dele. Eu estou com uma aparência aqui de cansado, de desanimado, de injustiçado, mas eu não vou me apresentar assim perante Faraó. Eu vou me apresentar perante Faraó como servo do Senhor, como alguém vitorioso, como alguém que sabe o Deus que serve. Então ele se arruma, ele se barbeia, ele coloca a melhor roupa que ele tem e vai se apresentar. Não chega lá como um coitadinho, não. Não chega lá se lastimando, não. Se lamentando, chorando, não. Ele chega numa posição de um homem de Deus. Tanto que essa aparência chamou a atenção de Faraó. E a maneira de conversar, de se pôr. Entende isso? Você está entendendo o que Deus está falando contigo? Vamos parar de ficar com essa carinha de coitadinha, de coitadinho, de que tudo para você dá errado, que para você nada dá certo, que todo mundo é contra você, que ninguém acredita em você. Vamos se posicionar como um homem e uma mulher de Deus, como um homem e uma mulher que sabe o Deus que serve. Se barbeia, se arruma. A aparência também diz muito sobre nós. E você, mulher,
cuida desses cabelos, da sua unha, coloca a melhor roupa que você tem. Não é questão de grife, de marca. Não, é de estar bem asseada, estar bem arrumada, estar mostrando para o mundo quem você é. Mesmo que você esteja passando um momento de dificuldade, um momento difícil, que muitas vezes nosso semblante cai sim, a tristeza do nosso coração transborda no nosso rosto. Mas perante os nossos inimigos precisamos estar bem. Perante os nossos inimigos precisamos mostrar o Deus que nós servimos. Então dentro do seu quarto você chora, você fala com Deus, você fala: Pai, essa situação está difícil, eu não estou conseguindo, me dá sabedoria, me dá força, renova minhas forças, porque eu confio em Ti. Eu sei que Tu és Deus que vai mudar a minha história, que tudo está nas Tuas mãos. Coloca a oportunidade na minha vida, me dá sabedoria para saber como lidar diante dessa oportunidade e não jogar fora as oportunidades que Deus tem nos dado. Então José não jogou fora a oportunidade. Ao invés de chegar para ele e falar como um coitado, maltrapilho, com barba por fazer, todo sujo, mostrando a tristeza da alma, do coração, ele chegou lá de uma forma digna, ele se arrumou, ele se barbeou e foi perante Faraó. E ali Faraó conta o sonho. E ele ainda, mais uma coisa linda que José faz. José poderia chegar e falar: realmente, o Faraó falar para ele: olha, eu fiquei sabendo que você interpreta sonho. É verdade, eu interpreto sonho. Está aqui diante de você um homem que consegue fazer isso, mas não. Ele se humilhou, sabe? Na presença do Pai. Ele reconhecia que ele não era nada, mas que Deus era tudo na vida dele. E ele deixou isso bem claro. Não, quem interpreta os sonhos são Deus. E Deus me dá, e assim eu falo. Vamos ler novamente do versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há o que o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Ou seja, ele deixou isso bem claro. Não está isso em mim, não sou eu que interpreto os sonhos, mas Deus dará resposta a Faraó, mostrando para ele que era o Deus que ele servia, que fazia todas essas coisas. E assim José faz, interpreta esse sonho. Faraó fica assim encantado com aquela situação. E o mais lindo de tudo, a sabedoria que José tem. Faraó perguntou: agora o que eu devo fazer diante dessa situação? Pois José fala para ele: você terá 7 anos de prosperidade, de fartura, e 7 anos de escassez, de miséria. E o que eu faço diante dessa situação? José diz para ele: você precisa colocar um homem capaz, um homem com sabedoria, que vai administrar toda essa situação, para que quando chegar esses 7 anos de escassez, nós não venhamos perecer. Então eu vou ler onde José fala isso para Faraó. É o versículo 33, diz assim: agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento na cidade e os guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Então ali, pela sabedoria que Deus deu a José, ele dá todo o direcionamento de como deveria agir diante dessa situação em que eles passariam. E olha só o que diz no versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Então aqui se cumprem as promessas de Deus na vida de José. Através dessa situação, José se torna o governador do Egito. E essa história é linda. Vai seguindo aí para frente e depois medita nela para você ver o que Deus fez com José. E aquilo que parecia tão difícil, aquela caminhada tão contrária ao sonho que Deus havia mostrado para José, nesse momento ele consegue entender o porquê de tudo isso. Nessa caminhada difícil que José estava tendo, Deus estava preparando ele para esse grande dia, o dia que se cumpriria o sonho que Deus deu para José há anos atrás. Amém? Então que você possa entender o que Deus está fazendo na sua vida. Talvez hoje você olha e fala: não tem nada a ver com as promessas que Deus fez comigo, o que eu estou passando. É um processo que Deus nos permite passar para que possamos ser moldados, para que possamos crescer na presença do Senhor e estar apto a receber a bênção do Pai.
Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.